Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aí ao 23º episódio da Carteira da Olivia. E hoje, coincidentemente, é o dia que eu faço aniversário de casamento. A mãe da Olivia, 2 anos de casados com a Rayana Dias. E hoje, minha filha, eu não vou falar de carteira de investimentos. Sinto lhe informar que eu vou falar de algo muito mais valioso. Vou falar dos livros que eu vou te recomendar para a tua vida, tá? A gente pode ter uma alteração nesses livros, mas atualmente o que pulsa no meu coração é falar para você ler esses livros, minha filha. E eu acredito que se você ler esses livros e tirar a sabedoria de cada um deles, do como eu tirei, você vai ter a grande riqueza da vida, que é ter uma vida equilibrada, uma vida onde você não seja muito boa em uma coisa e muito ruim numa outra, seja esse equilíbrio, o que a gente chama de uma vida sistêmica, espiritual, minha filha. Por quê? Porque a gente sem espírito é um bicho capenga, tá? A gente tem que ter esse equilíbrio na vida e eu sugiro que você leia a Bíblia, tá? Então eu trouxe aqui, quem tá acompanhando lá o meu Instagram sabe que a gente está num projeto chamado Leia a Bíblia com seus filhos e eu quero que você decifre as coisas mais importantes desse livro, tá? Então, daqui, eu sugiro que você leia Eclesiastes, Salmos e Provérbios, no mínimo, beleza? Tem muito mais, mas esse vídeo aqui, ele também tem um tempo pra gente fazer essas coisas, tá? Então, o meu primeiro livro, na parte espiritual, é o livro da Bíblia. Minha filha, depois da Bíblia, a gente vai tratar de um outro ponto muito importante, que é o quê? Como que a gente trata dos nossos parentes, tá? E quando a gente fala de tratar os parentes, eu vou sugerir que você leia esse livro aqui, ó, O Metanoia, do J.B. Carvalho. Eu li esse livro há pouco tempo, Olivia, mas é importante que você entenda a principal mensagem que eu tirei desse livro aqui, que é o seguinte: nem sempre a nossa família ela tá aqui para servir a gente. Às vezes a nossa família tá aqui para curar a gente, beleza? Então vai ter algum momento que você vai ter algum tipo de conflito com alguém da família e tal, e você vai preferir de alguma forma fugir desses problemas. Você vai tentar cancelar alguém da tua família, porque isso é uma coisa muito mais normal do que a gente imagina. E eu vou te falar, eu estava aí há um tempo com uma relação estremecida com a minha mãe. Depois que eu li esse livro aqui, o Metanoia, eu li essa parte aí que a nossa família tá para nos curar. Eu falei, cara, qual que é a minha responsabilidade nesse relacionamento aí, em tudo isso que eu tô vivendo com a minha mãe? E aí comecei a ter uma aproximação maior e eu espero que você também leia esse livro um dia e tire essa lição, tá bom, Olivia? Terceiro livro que eu vou recomendar para você ler é para a parte conjugal. E esse livro foi um livro que eu e a tua mãe, a gente te deu. A gente deu para todos os padrinhos que foram nossos padrinhos de casamentos. E esse livro chama-se As 5 Linguagens do Amor, tá? Então, esse livro aqui, ó, deixa eu dar um zoom nele. Esse livro aqui, ele fala como que a gente tem vários baldes de amor e a gente precisa preencher esses baldes, tá? Então, papai aqui, ele tem um balde do toque. O que é isso? Eu entendo as pessoas me amando quando elas tocam em mim, quando elas me abraçam, quando elas me dão um beijo. Por isso que eu te dou muito beijo e eu fico muito sinestésico com você, tá, minha filha? Mas tem gente que responde de outras maneiras, tá? A sua mãe, ela se sente amada por atos de serviço. Então, quando eu faço alguma coisa junto com vocês, é uma maneira de eu falar eu te amo para ela. Ou seja, esse é o segundo balde. Terceiro, eu acabei de falar. Tem pessoas que gostam de escutar coisas bonitas, coisas que mexem com elas. O quarto balde de amor é das pessoas que querem ganhar presente, tá? Então, tem muita gente que gosta de materializar aquilo, e não está errado.
a nossa sociedade machista e paternalista, ela tende a confundir isso, às vezes, falando que a pessoa é interesseira. Não, a própria Bíblia fala aí, se você quiser ganhar o perdão de alguém, dê um presente para ela, que é normal, e a gente faz isso em várias áreas da nossa vida, perfeito? E o quinto ponto aí, que a gente traz nas linguagens do amor, é pessoas que querem ver coisas bonitas, tá? Então, tem gente que gosta de apreciar aquele pôr do sol, ver aquele visual do mar, uma vista do Caribe, uma vista celestial. Essa é a maneira que algumas pessoas se sentem amadas. Então, no dia que você tiver aí o teu marido, tiver o teu amor, tenta entender qual que é a linguagem do amor que ele recebe amor, e quanto mais cedo você souber qual é a linguagem do amor que faz você se sentir viva, preenchida, também comunica isso para ele, que a tua vida amorosa vai ser muito satisfatória, vai ser muito melhor. Pelo menos foi assim comigo e com a tua mãe, beleza? Agora a gente vai falar do quarto livro. O quarto livro é para você alimentar o teu canal de relacionamento com os teus filhos. E esse livro aqui, ó, Disciplina Positiva, foi o livro que mais me impactou, minha filha. Quando a gente estava grávida de você, eu li esse livro aqui, Disciplina Positiva, tá? E ele mudou muito a maneira como eu via as coisas, como eu vejo as coisas, tá? Por que isso? Porque esse livro, ele fala muito sobre a gente tentar falar o mínimo de não possível, escolher aqueles poucos e bons nãos que a gente tem que falar, e o resto a gente deixar a criança, deixar você explorar o mundo, aprender com a tua própria experiência. Isso é uma coisa que eu realmente tive que trabalhar muito, de entender que algumas pessoas precisam errar para elas aprenderem, elas não adianta a gente falar, né? Então a gente precisa ter um pouco dessa paciência. Uma outra coisa importante que eu aprendi nesse livro é da gente aprender a validar, elogiar o processo, não o resultado. Então, antes de tudo, a gente tem que aprender, por exemplo, aqui nos investimentos, que um bom processo de investimento é que vai gerar um bom resultado de investimentos. Então, às vezes eu até posso perder dinheiro, mas se o processo, se o sistema estiver correto, é uma questão de eu repetir isso, ter uma persistência, ter uma resiliência. E esse é um outro ponto aí importante que esse livro fala, né? Você gerar uma resiliência emocional na criança, porque a vida não é que nem videogame, que você aperta um botão e você tem uma resposta. Às vezes a gente fica apertando o botão e o botão está quebrado. A gente tem que entender que existem outros botões, perfeito? Então esse livro aí mudou muito a minha vida e espero que mude também a tua vida, minha filha. Seguinte, próximo livro, esse é muito bom, muito bom. Eu li quando eu tinha alguns poucos anos, devia ter uns 13 para 14 anos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é pro pilar social, tá? Esse livro aqui é importante, gente, porque ele mostra o que você tem que fazer para ser uma pessoa agradável, ter influência nas pessoas. O Dale Carnegie, que foi quem escreveu esse livro, é um gênio social, um sociólogo. Ele deu um curso para o Warren Buffett, quando o Warren Buffett ainda era um garoto, tinha 20 e poucos anos. O Warren Buffett falou que foi o melhor investimento que ele fez na vida dele. Investiu tipo $100 nesse treinamento aí do Dale Carnegie, e ele se sentiu tão bem depois, ele que era uma pessoa tímida, que ele falou que ele teve coragem de pedir a esposa dele em casamento, tá? Então, para mim, a principal lição desse livro aqui, Olivia, é o seguinte: escute e aprecie honestamente as pessoas com as quais você está convivendo, tá? Então, vai ter gente que você não vai conseguir ver nada positivo. Isso é porque você está se esforçando pouco. Uma pessoa que realmente se esforça para ver o lado positivo dos outros vai encontrar sempre algo para ser validado, de verdade, não é sobre ser falso. Uma outra boa lição desse livro aqui, Olivia, é você aprender a chamar as pessoas pelo nome. É o som que elas mais gostam de escutar, elas se sentem valorizadas por isso. Então, Olivia, eu te amo, minha filha. Rayana,
eu te amo, minha esposa. E você, galera, dê o seu nome aqui. Comenta aqui embaixo para eu saber o teu nome. Eu dou o like aqui no teu comentário, mas eu quero saber quem é você, quem é o teu rostinho, qual é o teu nome, beleza? Isso estreita o nosso relacionamento e isso é muito positivo. Próximo livro, gente, vai falar de saúde, tá? É um outro pilar. Então a gente já falou aqui do pilar espiritual, parental, conjugal, paternal, e agora social, e agora vamos falar do pilar da saúde, beleza? E eu vou trazer um livro aqui que as pessoas vão até estranhar, né? E esse livro é o Antifrágil. Por que eu escolhi o Antifrágil para falar de saúde? Porque tem duas características do antifrágil aí que elas se encaixam na saúde e eu acho que é bom trazer essa reflexão. Beleza? Lembrando, eu não sou um especialista do assunto, mas são reflexões aqui que eu acho que é importante pelo menos você trazer para a tua consciência. Então, ele fala, primeiro, que estímulos musculares, eles devem ocorrer de forma intensa e breve, que é uma disrupção da média. Então, a média, eu não estou aqui fazendo esforço e tal, e aí tem um momento que eu faço uma força extrema, muito concentrada, que é a hipertrofia, né? Então, quando eu faço 3 séries de 8 repetições com muito peso, eu estou sendo antifrágil, porque o meu corpo, para responder àquela fragilidade, ele está ficando mais forte, o meu esqueleto muscular está mais forte. Isso é a parte de exercício, mas na parte de alimentação também, ele recomenda muito a gente fazer o jejum, tá? E eu não sou especialista nutricionista nem de exercício, mas vejo alguns profissionais defendendo o jejum, principalmente para você matar algumas células aí que estão defeituosas no teu corpo. Eu tenho certeza que tem um médico aí que está vendo esse vídeo que ele vai falar bem sobre o jejum, tá? Claro, você deve fazer isso acompanhado de um médico, mas é só para mostrar como é que esse livro, ele tem muita sabedoria dentro, coisas aí que a gente nem imaginava sobre a saúde, beleza? Próximo livro que eu vou recomendar para você, Olívia, é sobre o pilar servir, tá? E aí, eu vou trazer um outro livro que vai surpreender algumas pessoas, que é A Bola de Neve, do Warren Buffett e o Negócio da Vida. Por que eu tô trazendo a biografia do Warren Buffett para falar de filantropia, de servir? Eu não sei se você sabe, o Warren Buffett, vivo, ele já doou mais de 100 bilhões de dólares da fortuna dele. Ou seja, ele é o maior filântropo vivo ou morto da história. E aí, na vida dele, você vai ver como que ele passou a vida servindo. Não só acumulando esse capital, essa fortuna para doar no final da vida, mas servindo também a família dele, servindo aos acionistas da empresa dele. Não sei se você sabe, mas o Warren Buffett ele tem um salário de 100 mil dólares por ano. Pelo valor que ele gera aí para os acionistas dele, isso aí é um valor simbólico, né? Então, a vida desse homem, além de ser um fenômeno dos investimentos, é um exemplo em termos de servir a sociedade. O cara tem uma sabedoria muito grande. Eu tenho até uma série lá dentro do Start Milionário chamada O Segredo dos Grandes Mestres. E o Warren Buffett está lá porque ele é um grande mestre da filosofia. Ele não deixa o dinheiro controlar a vida dele. Na verdade, o dinheiro só é um facilitador. Então, acho que você ler sobre a biografia da vida dele vai trazer muitos insights. Beleza, Olívia? Próximo livro, a gente vai falar da parte intelectual. E aí eu vou trazer um livro que eu não sei se tem em português, tá, Olívia? Mas é A Arte de Aprender, do Josh Waitzkin. E esse cara, ele foi campeão mundial de xadrez, tá? Ele é faixa preta de jiu-jitsu e ele também é faixa preta de Kung Fu, se eu não me engano, tá? Alguma arte marcial aí pesada. Eu já li esse livro tem um tempo. É Tai Chi Chuan, que ele é faixa preta, tá?
Então, nesse livro aqui, ele explica como que ele dominou o esporte do xadrez, né, que é um esporte intelectual. Depois ele foi atrás de dominar o mundo físico também, sendo faixa preta e campeão mundial de Tai Chi Chuan, depois de Jiu-Jitsu. E ele fala muito sobre o nível de consciência na hora de aprender. Ou seja, eu tenho que entender de uma perspectiva de fora o que aquilo representa na minha vida, o que aquilo representa no todo, na sociedade. Então, ele conta lá no livro várias disputas que ele tinha com russos no xadrez, onde os caras bicavam ele por baixo da mesa e aquilo gerava uma frustração emocional muito grande nele. E aí ele tinha que sair desse plano da competição 1 a 1 ali e olhar de fora toda a briga Estados Unidos e Rússia, entender o contexto daquilo, porque aí ele conseguia sair daquela pilha emocional e aí se destacar frente aos seus oponentes ali no xadrez. E ele também conta umas histórias do Tai Chi Chuan lá, parecia aquele filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco. Muito bom mesmo, vale muito a pena, beleza? Já na parte financeira, eu vou trazer um livro aqui, ó, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que é a parte financeira. Esse livro aqui, Olivia, eu acho que você tem que ler ele pelo seguinte motivo. Aqui ele dá para o iniciante um mapa muito importante de como lidar com as suas finanças. Desde fazer uma reserva de emergência, desde investir através do conhecimento, com assessoria de pessoas que entendem daquele assunto e vão te direcionar para o lado certo. Muito importante. Fala sobre o filho de um rei, né? Então, eu acho que muito, se encaixa muito no que eu vivi, no que eu espero que você viva, que é já vir de uma família com uma abundância material e você saber administrar aquilo e também não achar que aquilo já é tudo na vida, né? A frase é só o começo, ela vem um pouco trazendo essa sabedoria, entender que a gente tem que construir o nosso e a gente tem que lidar com o que a gente recebe, é só o começo de algo muito maior que a gente vai construir, não só pra gente, mas para a sociedade e para nossa família, beleza? Agora, na parte profissional, vou trazer esse livro aqui, tá, Olivia? Eu vou trazer o livro do Joseph Kennedy, O Patriarca. Então, esse livro, ele conta a história do pai do John Kennedy, que foi presidente americano, que foi assassinado na década de 60. Esse aqui é o livro, O Patriarca, do David Nassau. E esse livro aqui, por que eu acho que ele é um bom livro do ponto de vista profissional, né? O Joseph Kennedy, para você que não sabe, ele foi CEO do maior estúdio de Hollywood na década de 20. Depois ele foi presidente da SEC, que é a SEC CVM americana. Depois ele foi um dos maiores diplomatas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial na Europa. Depois ele trabalhou no jogo político ali para transformar o John Kennedy no presidente dos Estados Unidos. E esse cara, ele tinha uma ética de trabalho muito, muito afiada, tá? E ele não trabalhava só em uma área, uma dimensão, na dimensão técnica. Ele trabalhava em várias dimensões profissionais. Então, ao ler esse livro, você vai entender um pouco mais aí sobre um dos caras mais bem-sucedidos em termos profissionais que eu já li na história. Tanto que ele fez o filho dele presidente. E pouca gente sabe o nome do Joseph Kennedy, tá? Já até pode saber quem é, mas muita gente não conhece a fundo a história dele. E para finalizar aqui a nossa seleção de livros, eu vou falar de um livro que ele vai falar pro teu pilar emocional, tá? E esse livro chama-se Poder Sem Limite, do Tony Robbins. Tony Robbins aí é um dos maiores coaches do mundo, se não for o maior, vivo, né? E o Poder Sem Limite
ele fala de como é que você pode controlar a percepção da realidade, tudo isso através da programação neurolinguística. Para você que não sabe o que é a programação neurolinguística, é uma técnica de você programar o teu cérebro e basicamente isso passa por expandir a tua noção de mundo e você falar em voz alta, tá? Uma outra coisa importante aqui da programação neurolinguística é que você começa a entender que a gente tem uma intenção positiva por trás de tudo que a gente faz e a gente também reflete na nossa linguagem tudo que passa na nossa cabeça. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente emite, né? Porque a gente é o primeiro a escutar e aquilo às vezes está mostrando o que está por trás do nosso pano de fundo, da nossa mente. Então, muitas vezes uma linguagem pobre, ela reflete uma mentalidade, uma mente pobre, beleza? E aí, quando você começar a prestar atenção no teu vocabulário, na tua linguagem, você vai melhorar a qualidade interna dos teus pensamentos e isso vai se refletir numa vida melhor, beleza? Olivia, cara, acho que esse vídeo aqui talvez seja um dos mais importantes que a gente fez até agora na biblioteca da Olivia, porque aqui vai trazer um arcabouço de conhecimento para você ter uma vida realmente equilibrada e sistêmica, e é isso que eu espero para você. A gente fala muito aqui de investimentos, de dinheiro, e às vezes a gente esquece o contexto no qual isso está inserido, né? Uma outra coisa importante que eu vou falar antes de terminar esse vídeo é o seguinte: os nossos $50 semanais que a gente põe na carteira da Olivia, essa semana eu não falei disso, mas a gente vai acumular para a próxima semana. Então, na próxima semana, a gente vai botar $100 na carteira da Olivia. Eu quero que você esteja aqui, ó, no episódio 24 da carteira da Olivia, para a gente dar continuidade. E essa semana que a gente só falou de livro, só estudou, o dinheiro continua trabalhando para a gente, beleza? Então, vem para cá, é só o começo. Eu quero que você sugira um livro aqui, ó, para a Olivia, nos comentários. Sugere aqui esse livro, que eu quero entender também, dentro do teu arcabouço, do teu mapa de vida, o que é relevante para você, beleza? É só o começo, tamo junto. Deu play!